Ora, como já deram conta, o tema de reflexão desta noite vai ser sobre obsessão, uma doença da alma. Falar sobre obsessão levava-nos praticamente este mês e não chegava, portanto, fazendo palestras às segundas e sextas-feiras. Portanto, aquilo que eu disser sobre a obsessão é muito pouco relativamente àquilo que há para dizer sobre este assunto. Por isso, naquilo que vai ser falado nesta noite, eu limitar-me ainda a uma primeira parte que tem a ver com a definição da obsessão, com os sintomas, com os tipos de obsessão, com o grau de obsessão e centrar-me ainda na definição ou caracterização da doença em si, doença entre aspas. E numa próxima intervenção irei falar ainda sobre este tema, sobre a terapêutica, sobre a desobsessão, sobre como deve ser encarada a parte do tratamento. Vamos ver alguns conceitos muito rápidos que são necessários para termos uma ideia mais concreta daquilo que é a obsessão. Numa primeira análise, saber mais ou menos quantos somos nesta nossa casa que é o planeta Terra. No site que existe na internet, que nos vai dando uma estatística em tempo real do número de habitantes que existem na Terra, no dia de ontem eram cerca de 7,2 mil milhões de seres reencarnados à superfície do planeta Terra. Como sabemos, este número baseia-se em estatísticas que existem em vários países, mas há muitos países em que os resultados não são assim tão dignos ou fidedignos como em civilizações mais avançadas em termos de infraestruturas e de forma de contagem dos nascimentos. Portanto, ao fim e ao cabo, isto é uma estimativa da população que existe atualmente na Terra. Estamos aqui a falar daqueles que estão à face da Terra reencarnados. E quantos haverá na psicosfera do nosso planeta? No livro Roteiro de Francisco Cândido Xavier, que foi publicado em 1952, Emmanuel dizia-nos que mais de 20 mil milhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas, que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre. Portanto, estamos a falar em 1952, 20 mil milhões eram os espíritos desencarnados no planeta. Nessa época, e no mesmo site, eu fui ver qual era a população reencarnada por alturas de 1952 e éramos cerca de 2.700 milhões. Portanto, em pouco mais de 60 anos, a população da Terra triplicou em termos de reencarnações. Isto é importante nós termos noção, porque ouvimos falar muitas vezes que estamos numa altura de transição planetária, em que o planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para passar a ser um planeta de regeneração. E é interessante nós vermos a quantidade de espíritos que estão reencarnados na Terra. Ou seja, que o governador da Terra, Jesus Cristo, tem permitido, nos últimos anos, que haja um número cada vez mais crescente de espíritos a regressarem à Terra, no sentido de aproveitarem mais uma etapa evolutiva e, naturalmente, se aperfeiçoarem. Como sabemos, nós estamos na Terra para evoluir, para nos aperfeiçoarmos. É esse o objetivo da nossa vinda à Terra. E, portanto, estes 30 mil milhões, quase, de espíritos encarnados e desencarnados, lutam entre aspas, não é? Pelo mesmo objetivo que é aperfeiçoarem-se, progredirem na sua escala evolutiva. Como é que é feita a evolução na Terra? Isto é, nós podemos fazer essa evolução sozinhos, individualmente, cada um por si? Como nós sabemos, a nossa evolução espiritual tem na sua etapa várias vidas
na Terra, portanto, ligadas ao mundo material. E, portanto, também foi necessário que no planeta houvesse uma evolução material que pudesse produzir um organismo que, de alguma forma, pudesse ser o nosso fato, por assim dizer, do espírito, a nossa casa do espírito, para permitir essa evolução que cada um de nós tem que fazer. E desde os tempos primitivos, quando o planeta era um planeta ainda primitivo, nós conseguimos perceber que a nossa evolução humana seguiu, de alguma forma, aquilo que é a evolução animal. Ou seja, que as espécies se reúnem em grupos porque é mais fácil sobreviver em grupo do que sobreviver individualmente. E por isso, nós, seres humanos, também constituímos, de alguma forma, um grupo e, portanto, tornámos-nos seres sociáveis. E isso quer dizer que nós não podemos prescindir dos outros para a nossa evolução. Ou seja, nós somos, de alguma forma, dependentes uns dos outros. Sozinhos não temos a garantia de que tudo é possível para a nossa evolução. E basta ver no nosso dia-a-dia da quantidade de pessoas que nós dependemos para ter uma vida hoje com o nível que temos de conforto. Seja por questões de higiene, seja por questões de termos água potável, seja por questões de termos alimentação, a quantidade de pessoas que, de alguma forma, fazem com que nós nos interliguemos uns aos outros. Portanto, temos que evoluir e temos que evoluir em conjunto, em sociedade. Então, é necessário tomarmos consciência de que os nossos atos, de alguma forma, interferem com os atos daqueles que nos rodeiam. Portanto, se nós vivemos em sociedade, nós, ao fim e ao cabo, não temos a liberdade total de ação. Não podemos fazer tudo aquilo que nos aprouver. Ou seja, somos todos livres, mas essa liberdade é relativa. Porque existe interdependência entre cada um de nós, entre os seres humanos, e, portanto, como nós não dispomos de todas as capacidades, nós temos que, de alguma forma, depender e precisar uns dos outros para viver, então temos que saber respeitar o nosso semelhante, temos que respeitar a sua liberdade e, portanto, temos que, de alguma forma, criar a consciência coletiva da responsabilidade individual. Ou seja, temos que assumir as responsabilidades dos nossos atos. Aquilo que nós fazemos, as escolhas que fazemos, interferem com outras pessoas, não só nos dizem respeito a nós. E, naturalmente, esses resultados dessas ações vão, naturalmente, produzir consequências no relacionamento entre as diversas pessoas. O que nos distingue a nós do resto dos seres vivos? Precisamente, nós temos espírito e os restantes seres vivos que habitam na Terra não têm espírito. O espírito é o ser pensante, é o ser intelectual, é aquele que, de alguma forma, é a razão de ser de eu existir. O corpo não é, ao fim e ao cabo, aquilo que eu sou não o devo ao corpo. O corpo é apenas uma ferramenta que eu utilizo para o meu processo evolutivo. E eu sou um ser pensante e, como ser pensante, preciso de conhecer como é que as coisas funcionam. Como é que funcionam todas as coisas, qual é o sentido da vida, porque é que eu estou na Terra, qual é a finalidade de eu estar na Terra. É isso que faz de nós diferentes de todos os restantes seres vivos. É, por alguma forma, adquirir conhecimento. Seja esse conhecimento de forma intelectual, seja esse conhecimento um conhecimento moral, de valores, isto é, de como é que eu devo pautar a minha conduta, qual deve ser o meu caráter perante aquilo que é o meu nível de conhecimento atual. E também perante aquilo que me ensinam que eu devo fazer para, naturalmente, poder progredir mais depressa. Então é fundamental, primeiro, adquirir esse conhecimento e, para a gente adquirir conhecimento, temos que compreender as coisas. Não podemos dizer que somos sábios ou que somos conhecedores unicamente porque já ouvimos falar de determinado assunto. Portanto, nós só
adquirimos conhecimento ou sabedoria depois de o compreendermos e de o pôr em prática. Essa é a principal razão da nossa vinda à Terra, de estarmos num planeta ainda de escala muito primária, portanto estamos ainda no nível 2, por assim dizer. Depois de planeta primitivo, somos um planeta de expiação e provas, e por isso nós devemos procurar pôr em prática os conhecimentos que já adquirimos. Esse ser pensante que nós somos comunica pela palavra, pela escrita e, fundamentalmente, pelo pensamento. Ou seja, a palavra e a escrita são resultado do pensamento. O pensamento é que é o verdadeiro veículo de comunicação entre os espíritos. Quando os espíritos não têm corpo, eles não escrevem e também não falam, portanto, não usam essas ferramentas, e a comunicação é feita por intermédio do pensamento. Portanto, emitem um pensamento e o receptor capta esse pensamento. É uma espécie de telepatia, como nós também sabemos que existe à face da Terra, em que um determinado ser humano se concentra, pensa num objeto ou pensa num assunto, e um determinado receptor a uma distância dele e sem estar em contacto com ele, capta esse pensamento. Alguns seres vivos na natureza também têm pensamento. Não é um pensamento idêntico ao dos espíritos, portanto, ao dos seres humanos. Já vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Portanto, como nós vivemos em sociedade, somos seres sociais, como somos seres pensantes, nós vivemos em permuta constante de pensamentos, de sentimentos e de vibrações. E, portanto, vivemos nesta azáfama que está ali representada, naquela imagem, e que, portanto, nós estamos, de alguma forma, influenciáveis e influenciamos o meio, influenciamos pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vibrações. E também somos influenciados pela mesma maneira. Algumas espécies animais têm pensamento, só que esse pensamento é fragmentado, ou seja, eles não conseguem produzir um pensamento contínuo como nós, que dê origem a uma ideia, que dê origem a algo que seja articulado com princípio, meio e fim. E, portanto, essas espécies, apesar de terem pensamento, não têm o pensamento que nós temos, portanto, eles não contêm o espírito como nós o temos na espécie humana, mas, de alguma forma, eles também fazem parte da evolução espiritual do planeta. De que forma? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz-nos que o cão, o macaco, o gato, o elefante e o cavalo são alguns dos animais superiores mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. No entanto, esses animais têm ideias, fragmentos, em determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros, o que torna difícil afirmar qual dentre essas espécies é aquele que possuirá maior capacidade mental. E nós sabemos, pela codificação espírita e pelos livros que vamos estudando, que no processo evolutivo das espécies, antes de sermos criados espíritos, conforme aprendemos, não é? A energia, que ao fim e ao cabo é a energia que constitui um espírito, antes passa pelo mineral, passa pelo vegetal e passa pelo animal. E em algumas destas espécies vai se aperfeiçoando precisamente pelos pensamentos fragmentados que estas espécies vão tendo, até um ponto que praticamente conseguem, quase em breves momentos, ter pensamentos contínuos. Quando essa energia já está nessa situação em que o pensamento já é um pensamento, de alguma forma, mais contínuo, essa energia sofre uma transformação que desconhecemos de como é que é feita e quando é que é feita e onde é que é feita, e vai dar origem
a um novo espírito. Ainda numa fase inicial, com todos os atributos que irão fazer dele um ser perfeito, mas que irá, como todos nós já o fomos outrora no passado, começar a sua marcha evolutiva. Portanto, nos animais, nós não temos pensamento, por assim dizer, idêntico ao dos homens. Conforme eu disse há pouco, os nossos pensamentos têm efeitos uns sobre os outros, logo nós influenciamos e somos influenciados. E isso é importante para percebermos a ação que cada um de nós faz relativamente ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Portanto, nós compartilhamos as nossas experiências, os nossos conceitos, os nossos conhecimentos com aqueles que nos rodeiam. E, naturalmente, somos influenciados e influenciamos com as nossas atitudes e com os nossos julgamentos, os nossos subordinados, os nossos chefes, os nossos familiares, os nossos amigos, etc. Mas assim como o fazemos para os encarnados, que estão em contacto connosco, como a fonte de emissão é o pensamento, também os desencarnados conseguem ser influenciados e influenciar-nos a nós. Portanto, nós vivemos na Terra nesta, por assim dizer, roda viva em que todos os nossos pensamentos, todo o nosso turbilhão de pensamentos e de atitudes, de alguma forma, acaba por influenciar outras pessoas e também nós acabamos por ser influenciáveis. Então, essa lei da influência, essa influenciação é muito importante para termos em conta uma outra questão que tem a ver com aquilo que falei há bocado, que é a liberdade que cada um de nós tem perante o nosso semelhante e que tem a ver com o nosso livre-arbítrio e com a lei de causa e efeito. Conforme nós sabemos, assim como nós influenciamos determinada pessoa a fazer determinada conduta, nós, de alguma forma, somos responsáveis, em parte, por aquilo que essa pessoa acabou por fazer, se formos nós que, de alguma forma, tivemos a influência nessa atitude. E, portanto, se for uma atitude para o bem, benéfica para a pessoa, nós, naturalmente, fizemos aquilo que nos competia como cristãos. Se aquele conselho, aquela influência que nós usamos perante o outro foi para o prejudicar, nós, naturalmente, criamos, de alguma forma, um débito perante a lei do amor, que é a lei que rege o universo. E, portanto, se nós praticamos algo errado, nós ficamos devedores desse erro, por assim dizer. E, portanto, já sabemos que, conforme aquilo que nós fizermos, assim iremos encontrar. Aquilo que semeamos hoje, vamos colher amanhã. É essa, ao fim e ao cabo, a lei de causa e efeito. E, portanto, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos têm uma consequência. E nós temos que nos começar a capacitar disso mesmo. Por isso é que nos mandamentos, quando aprendemos, dizíamos que não devíamos ter maus pensamentos, pecar por palavras, por atos e por pensamentos, precisamente porque os pensamentos também contam. Tanto influenciam os encarnados como influenciam os desencarnados. Se nós não fôssemos seres influenciáveis, a educação não servia para nada. Os pais têm, de alguma forma, responsabilidade na educação dos filhos, precisamente porque nessas idades podem influenciá-los na definição do seu caráter e naquilo que deverão ser os valores que ele deve pautar depois na sua vida adulta. E, portanto, é na educação que nós devemos combater as más tendências que cada um de nós traz ainda do nosso passado. Em consequência das várias vidas que temos na Terra, nós vamos criando vínculos e laços com pessoas. Hoje temos uma família, noutra existência tivemos provavelmente outra família, na próxima existência se calhar vamos ter outra família, ou seja, os nossos pais não são os mesmos, os nossos irmãos não são os mesmos, ou seja, nós vamos criando vínculos com muitas pessoas ao longo das nossas existências. E esses laços são laços energéticos, se quisermos transformar isto num ponto de vista científico, ou são laços de amor, se quisermos falar nisso num ponto mais terra a terra. Portanto, são laços de amor ou de desamor. Se nós temos afetividade pelas pessoas, então nós criamos laços
de afeto e temos ligações com as quais gostamos de estar juntos, pessoas com as quais gostamos de estar juntos, como é o caso de todos os nossos amigos, que ao fim e ao cabo somos nós que os escolhemos. Em relação à nossa família, muitas vezes não temos só amigos no seio da família, temos também laços esses de animosidade por questões que deixámos no passado incompletas por resolver e que agora temos que resolver, ou seja, temos que mudar de atitude e temos que, com o convívio com esses nossos familiares, por exemplo, ou podem ser colegas de trabalho, outro exemplo, nós teremos que modificar as nossas atitudes no sentido de aprendermos a tolerar, aprendermos a compreender, aprendermos a perdoar e aprendermos a estabelecer um laço diferente com todas as nossas relações. Estes laços que nós criamos, eles não se rompem com a morte. Portanto, aquilo que nós sabemos da doutrina espírita é que a morte é apenas a destruição do envoltório físico, portanto, do nosso fato. E nós, como espíritos, vamos continuar a viver. E, portanto, os laços que nos uniam quando encarnados vão continuar a unir-nos depois de encarnados. Sejam esses laços de afeto, sejam esses laços de animosidade. Essas energias que nos ligam são, de alguma forma, energias tóxicas quando os nossos laços são de animosidade. E são energias boas quando esses nossos laços são de afeto e são de amor. Por isso, muitas das vezes, nós, quando chegamos ao pé de determinadas pessoas, nos sentimos bem ou nos sentimos menos bem. Tem a ver, precisamente, com essa afinidade e essa afetividade que nos liga entre nós na Terra e fora da Terra, naturalmente. Mas também temos outros laços que nos são prejudiciais e que têm a ver com as nossas paixões. E que são laços que nos ligam naturalmente, e na maior parte das vezes ainda, ao mundo físico e ao mundo material. São os laços que derivam dos nossos vícios, sejam eles do tabaco, da bebida, do sexo, da mentira, da difamação, da maledicência, ou seja, todas essas situações que nós ainda temos e que são ainda as nossas tendências, criam naturalmente laços com aqueles que fazem o mesmo e com a matéria, neste caso, quando esses laços provêm dos vícios. Também pode ser pelo dinheiro, conforme está ali na imagem. Também há um laço muito forte com o dinheiro, com o poder, e que depois do corpo desaparecer, nós continuamos escravizados e escravos do dinheiro e do poder, porque sempre vivemos para esse fim e, portanto, como sempre conduzimos a nossa vida com a preocupação de obter mais e mais e mais, continuamos a fazer isso depois de desencarnados. Mas a vida não é isso. A vida é supostamente uma prova que nós temos aqui na Terra, para a qual nós devemos aproveitar para nos libertar dessas coisas, para nos desapegar de todos esses laços materiais e, naturalmente, para construirmos os laços afetivos uns com os outros. É esse o sentido da vida. Portanto, o verdadeiro tesouro e aquilo que nós devíamos nos preocupar enquanto encarnados na Terra é precisamente com aquilo que podemos levar quando chegar o nosso momento de voltar à pátria espiritual. E por isso aquilo que nós podemos levar são as nossas conquistas interiores. Nós não vamos levar nada que tenha a ver com a matéria. E por isso nós temos que começar, ao longo da nossa vida, a desapegarmos das coisas materiais e a pensarmos mais nas coisas que têm a ver com a nossa maneira de ser e com os laços e com o comportamento que vamos tendo com aqueles que nos rodeiam. Esta primeira introdução é importante para percebermos depois a obsessão e o que é a obsessão. Ou seja, há aqui algumas características que nós temos que não esquecer. A primeira de todas é que existe uma interligação entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre os encarnados e os desencarnados,
pelos nossos pensamentos, estamos em contacto uns com os outros. Os laços que criamos podem ser de amor ou de afeto ou de animosidade. E, em consequência disso, nós conseguimos compreender muitas das atitudes que depois dão origem às obsessões. E, conforme vimos na leitura inicial, a obsessão é sempre uma prova, uma expiação para o espírito. E, portanto, nós temos que a aceitar porque é para o nosso benefício. É a forma de nós resolvermos algumas das asneiras que fizemos no passado, alguns dos erros que cometemos no passado. Então, quanto melhor compreendermos esta problemática, mais bem preparados vamos estar para a aceitar quando ela se deparar na nossa vida. Então, sempre que nós nos fixarmos em algo, nós estamos num processo de obsessão. Pode ser uma fixação por coisas, por objetos, por bens materiais, pode ser uma fixação por pessoas, pode ser por sentimentos, se nós continuarmos a teimar em ódio, em rancor ou na questão de falta de amor próprio, de pessimismo, nós também criamos problemas obsessivos de auto-obsessão, já vamos ver isso mais à frente, que são aqueles últimos quando nós criamos obsessões por nós mesmos. Também existem muitas pessoas que, de alguma forma, são obcecadas por eles próprios, são os maiores e por aí fora. Nós é que sabemos, nós é que fazemos, eu é que sei, eu é que faço, eu é que sou o maior, eu é que sei. Portanto, isso também é um processo obsessivo. Então, como é que nós podemos definir a obsessão? E de acordo com aquilo que vimos no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a obsessão é a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Abro aqui apenas um parêntese para dizer que na auto-obsessão, isso não é assim, não é? Portanto, não existe a influência de um espírito. Somos nós próprios que, de alguma forma, nos auto-obsediamos a nós. Assim como a obsessão por objetos, por ter qualquer coisa, por querer qualquer coisa, também é um problema nosso. Muitas das vezes existem entidades que ajudam nesse processo obsessivo, mas esta definição que está aqui é mais a definição da obsessão produzida pela uma entidade espiritual com um índole inferior. A obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais daquele que está a sofrer o processo de obsessão. No livro dos médiuns diz que é o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons não exercem nenhum constrangimento. Ou seja, os bons espíritos dão-nos conselhos. Se a gente nos quiser ouvir, eles não estão lá constantemente a martelar-nos, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Eles não nos constrangem, nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Os espíritos inferiores, como não sabem que não devem influenciar as pessoas que são responsáveis depois por esses atos, esses sim estão ali persistentemente a teimar numa determinada ideia. Portanto, os maus agarram-se aos que conseguem prender, se chegarem a dominar alguém, identificam-se com a vítima e conduzem inconscientemente como se faz com uma criança. Portanto, dizem-lhe, é como se manipulassem um robô. Dizem-lhe, faz aquilo outro, e a pessoa faz aquilo e faz aquilo outro, a pensar que os pensamentos são dela e que a vontade é dela. Diz-nos Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, que o número de obsidiados é muito maior do que se pode imaginar na Terra e no mundo espiritual, naturalmente. Não mensurado ou detectado com facilidade, a obsessão campeia desarvorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir num como noutro plano da vida. Tanto quer no plano físico como no plano espiritual. Ainda Manuel Filomeno de Miranda diz-nos que a obsessão, em decorrência do atraso moral da grande maioria dos espíritos humanos que habita a Terra, apresenta-se no momento em forma de pandemia
assustadora. Este livro, se não estou em erro, foi publicado em 2005, por aí. Portanto, estamos a falar desta pandemia atualmente, por assim dizer, que está a exigir cuidados e estudos por parte das autoridades empenhadas na aquisição e orientação da saúde mental e emocional. Depois, Allan Kardec diz-nos, outra vez no Evangelho segundo o Espiritismo, que os maus espíritos pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. E a sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade se vê a braços neste momento. Portanto, não podemos ignorar que este é um dos maiores problemas da humanidade. São os problemas de transtornos obsessivos que depois podem dar origem a transtornos mentais, psiquiátricos, por aí fora, como também já vamos ver mais à frente. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, isto também foi lido há pouco, que tomam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. E isto é um ponto fundamental para nós compreendermos a obsessão. Ou seja, a causa principal da obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral de quem? Daquele que é depois obsediado. Portanto, se eu hoje estou obsediado por alguém, a culpa foi minha. Fui eu que abri a porta para que esse alguém se chegasse a mim e me influenciasse e me dominasse e fizesse de mim o que eu não queria, supostamente. Outra questão importante tem a ver com a obsessão ser uma doença, efetivamente, da alma. E desde 1998, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, incluiu como bem-estar espiritual numa das definições, na sua definição atual, de saúde. Antigamente, a definição atual de saúde só tinha em conta o aspecto físico e psicológico e atualmente já tem também o aspecto espiritual. Portanto, atualmente vem assim definida saúde como sendo o estado de completo bem-estar do ser humano integral, biológico, psicológico e espiritual. A obsessão espiritual oficialmente passou a ser conhecida na medicina como possessão e estado de transe. E tem um item no Código Internacional de Doenças que permite o diagnóstico da interferência espiritual obsessora. Esse código de doença é o 10 e o item é o 44.3 e define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade, com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença. Portanto, a Organização Mundial de Saúde considera que aqueles, como nós, trabalhamos numa casa espírita e temos faculdade mediúnica e estamos em transe, portanto, estamos sob a influência de um espírito, mas quando regressarmos a casa deixamos de estar sob a influência, isso não é doença. Isso é um acontecimento normal. Doença é quando a ação do espírito permanece na pessoa e a leva, então, a um estado de interferência espiritual. Sueli Schubert diz-nos que a obsessão somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombras do que de luz. Ou seja, tem a ver um pouco com isto que diz aqui. Ou seja, as nossas imperfeições ainda são, na maior parte das vezes, maiores do que as nossas virtudes, e são essas imperfeições que abrem porta ou que dão campo a que os processos obsessivos se instalem em cada um de nós. Quais são as causas, então, da obsessão? Existem 3 tipos de causas. A causa moral, que é provocada precisamente pelas nossas imperfeições, pela nossa má conduta, e que tem a ver com os nossos vícios, com o cultivo do orgulho, do egoísmo, da maledicência, da violência, da avareza, da sensualidade, da luxúria. Portanto, todas essas imperfeições que ainda temos abrem porta a que aqueles que também as têm
se aproximem de nós por sintonia e, portanto, passam a haver uma interferência e um processo de coabitação entre esses espíritos e, portanto, passa a haver um processo obsessivo. Outra das causas é a causa kármica, ou seja, perturbações relacionadas com vidas passadas que geraram ódios e ressentimentos e vinganças. Portanto, aquilo que nós fizemos no passado de errado e que muitas das vezes prejudicou outros seres humanos, portanto, e que tem a ver com o livre-arbítrio, com a liberdade e com a responsabilidade das nossas ações, porque eles não compreenderam essas nossas atitudes, vinculam-se a nós por ódio e por vingança e por ressentimento e agora querem, de alguma forma, fazer justiça pelas suas próprias mãos e ligam-se a nós, portanto, gerando problemas obsessivos. Temos aqui algumas das brechas psíquicas que levam à obsessão: a depressão, o desânimo, a inconformação, o apego aos bens materiais, ao dinheiro, a calúnia, a maledicência, a vingança, o ódio, a raiva, os ciúmes, os ressentimentos, a inveja, os vícios, tanto no jogo, nas drogas, no álcool, por aí fora. Tudo isso são portas abertas para processos obsessivos. Somente há obsediados e obsessão porque há endividados espirituais ocultando a urgência de reparação de dívidas. Isto tem a ver com a obsessão por causa kármica. Portanto, como existem endividados, ou seja, como nós temos ainda com o nosso passado débitos, ações que não foram as mais corretas, existem naturalmente acertos e, portanto, Deus permite que essas entidades se encontrem para, de alguma forma, resolverem esse problema que não ficou resolvido no passado. A última causa de obsessão é a auto-obsessão. Neste caso, a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesma. As causas deste tipo de obsessão residem nos problemas anímicos, portanto, os problemas da nossa alma. Tem a ver com os dramas pessoais que vivemos atualmente ou que são resquícios de vidas passadas, com traumas, com remorsos, com culpas, com situações que vieram da intimidade do nosso ser e que, de alguma forma, nos prejudicam a normalidade do funcionamento psicológico. A ansiedade é, muitas das vezes, uma das portas abertas para um processo de auto-obsessão. A baixa estima, a falta de amor próprio, tudo isso leva a que nós, de alguma forma, nos punamos a nós mesmos e, portanto, nós somos os obsessores de nós mesmos e, portanto, somos os causadores desse sofrimento. A consciência culpada é sempre porta aberta à invasão da penalidade justa ou arbitrária. E o remorso faculta o surgimento de ideias fantasmas apavorantes que ensejam os processos obsessivos de resgate das dívidas. É Manuel Filomeno de Miranda que nos diz isso no livro Nos Bastidores da Obsessão. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio que, virulento, age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo, no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Schubert. Portanto, resumindo, estas causas, todas elas têm por principal causa nós mesmos. Seja pela nossa conduta, pelos nossos vícios, seja pelas nossas atitudes no passado, que ainda agora estamos a sofrer vinganças ou ressentimentos por aquilo que foram os nossos atos, seja no processo de auto-obsessão. Portanto, sempre que começa um processo obsessivo, a causa principal é de quem está neste momento obsediado. E é bom nós termos essa noção para, ao longo do nosso dia-a-dia e da nossa vida, procurarmos ter determinados comportamentos que não levem à instalação de processos obsessivos. Eu não sei se hoje vou ter tempo ainda de chegar a essa parte, mas vamos ver mediante o evoluir da apresentação.
Como é que funciona, então, o processo obsessivo? Na obsessão, o espírito atua exteriormente, por meio do seu perispírito, que ele identifica como o do encarnado. Este último se encontra, então, enlaçado como numa teia e constrangido a agir contra a sua vontade. Allan Kardec nos diz isso no livro A Gênese. Ou seja, a obsessão é sempre feita mente a mente, pensamento a pensamento, mas existe contacto, existe interpenetração entre os perispíritos do obsessor e do obsediado. Naturalmente que um indivíduo sofre efeitos de obsessão em consequência da sua inferioridade moral, como já dissemos. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, diz-nos que os obsessores incursionam-se na mente da vítima, sugerindo pensamentos que visam acentuar as suas preocupações, as suas fobias, as suas tendências, numa repetição constante. Portanto, vão continuando sempre a teimar naquela ideia e, naturalmente, aproveitando as nossas imperfeições, vão fazendo com que nós nos tornemos, de alguma forma, quando é um processo auto-obsessivo, às vezes, uns monstros aos nossos próprios olhos. O processo obsessivo não se instala de imediato, ele é gradual e varia de acordo com o grau ou intensidade da obsessão. No início, o espírito perseguidor localiza a sua vítima. Os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. A interferência dá-se por processo análogo ao que acontece na rádio, quando nós estamos a ouvir uma emissora e, de repente, uma emissora clandestina se interpõe sobre aquela e ficam as duas sobrepostas. É exatamente a mesma coisa que acontece entre o obsessor e o obsediado. Ele vai colocando os pensamentos dele junto com os nossos e nós chegamos a um ponto que já não discernimos o que é nosso e o que é do espírito obsessor. O processo obsessivo funciona, conforme eu disse há pouco, mente a mente. Portanto, cérebro a cérebro, se for entre encarnados. Mente a mente, quando é, agora numa questão mais lata, entre desencarnado e encarnado, ou entre desencarnados, já vamos ver também isso mais à frente. A vontade dominante sobre a vontade que se deixa dominar e órgão a órgão, isto é, se o processo evolutivo for evoluindo, ele começa por ser inicialmente pela mente, depois é pela vontade, nós já deixamos de fazer coisas que queríamos e passamos a fazer o que o outro quer, e por fim passa a ser órgão a órgão, o que leva a problemas físicos e a doenças físicas. Todo este processo obsessivo é feito através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, portanto, na tal interpenetração que vimos há pouco entre os perispíritos. Toda a obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Portanto, se nós não fizermos nada para impedir essa interferência, cada vez mais nós vamos estar sintonizando com ele e, portanto, cada vez mais o processo obsessivo vai evoluindo e se vai instalando. Sintonia por comunhão mental, na mesma faixa vibratória, ou por identificação idealista das correntes de pensamento. Está bem? Muitas das vezes tem a ver, precisamente, com a nossa conduta, com aquilo que nós gostamos de fazer e que aqueles que também gostam de fazer o mesmo se identificam e, portanto, é mais fácil aí a afinidade e a sintonia mental. Então, quais são os tipos de obsessão que nós podemos ter? Podemos ter obsessão entre desencarnado e encarnado, que é aquela que temos vindo a falar mais aqui, ou seja, quando existe um espírito mau que, de alguma forma, interfere no encarnado. Podemos, por exemplo, referir a vingança por causa de um homicídio. Alguém matou alguém, aquele que morreu não lhe perdoa e vai andar atrás dele a querer justiça e vingança e, portanto, vai obsediar aquele que foi o seu agressor. Outro tipo de obsessão é entre encarnado
e desencarnado. Nós também obsidiamos aqueles que estão no mundo espiritual. Por exemplo, um filho que obsidia o pai porque morreu e não lhe deixou herança. E que não lhe perdoa e que não se desliga mentalmente do pai e vai criando essa ligação mental com aquele que já partiu. Mas também existe obsessão entre desencarnados no mundo espiritual. Se o processo de obsessão que às vezes acontece entre o desencarnado e o encarnado na Terra não chegar a bom porto, quando o encarnado desencarnar, continua o processo obsessivo do lado de lá. Portanto, continua a querer, aquele que foi prejudicado, de alguma forma, a querer vingar-se e a querer fazer a justiça pelas próprias mãos. E depois existe obsessão entre encarnados. Neste caso, temos, por exemplo, marido e mulher, pais e filhos, que andam sempre, pica um, discute com o outro, e muitas das vezes essa obsessão tem a ver com chantagens psicológicas, com muitas situações que existem, às vezes, no seio da família, e daí eu dizer há pouco que na família nem sempre os nossos laços são de afeto. Muitas das vezes nós recebemos no nosso lar, precisamente, problemas que tínhamos noutras vidas para agora os resolver, e como existe, de alguma forma, esses ressentimentos e esses problemas do passado, nós muitas das vezes chocamos um com o outro e temos, de alguma forma, atitudes que não são aquelas que deveríamos ter entre familiares. Depois existem obsessões recíprocas, exemplo, o obsediado exerce atos de obsessão ao seu obsessor e vice-versa, pois quando tal já está o obsessor a obsediar e o obsediar a obsesser o obsessor, portanto existe aqui um duelo, entre aspas, entre ambos, e temos o processo de auto-obsessão, ou seja, de depressão, de autopunição, de autocriticismo, de falta de autoestima, por aí fora. Muitas das vezes esta auto-obsessão vai degenerar em processos obsessivos quando os espíritos inferiores, que também não querem que a gente progrida, como nós próprios já nos começamos a punir a nós, eles vêm aumentar ainda essa punição, vêm fazer com que nós pareçamos piores do que aquilo que efetivamente somos. Então, no processo obsessivo existem 3 fases. A primeira, que é a obsessão simples. Se esta fase evoluir, vai dar origem à fascinação, e se continuar a evoluir, vai dar origem à subjugação, possessão. Portanto, a obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Foi o que ouvimos da leitura do Evangelho. Então, o que é a obsessão simples? Na obsessão simples há sempre uma ideia fixa, intermitente, que conduz ao intercâmbio mental entre o espírito obsediado e o espírito malfazejo ou o espírito inferior. Normalmente é uma influência negativa que se vai fazendo duradoura se nós não a cortarmos. Portanto, se nós não travarmos essa sintonia de pensamentos, essa obsessão simples pode vir a progredir para outros níveis, para outro grau de obsessão. Portanto, normalmente o obsessor, através da sua tenacidade e persistência, vai tentando intrometer-se nos nossos pensamentos, na nossa tela mental, e vai lá colocando os pensamentos dele. Portanto, cabe a nós fazer o filtro desses pensamentos. Daí Jesus ter dito, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Portanto, existem muitos pensamentos que não são nossos. Nós temos que começar a filtrar aquilo que é nosso daquilo que não é nosso. Diz-nos Joana de Ângeles que a obsessão simples instala-se suavemente quando o pensamento intruso persiste em tentativa de fixação. Confunde-se com os próprios conflitos do paciente, que ressumam do inconsciente atual, gerando inquietações. Transformam-se em monólogos insistentes que produzem receios, insatisfações, incompreensões, manias,
passando a diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. Manuel Filomeno de Miranda diz-nos a seguir que a obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas. Nós podemos dizer que todos nós sofremos de obsessão simples em algum momento do nosso dia, da nossa vida. Portanto, existe interferência de espíritos inferiores nos nossos pensamentos. Se nós acobertamos esses pensamentos, nós entramos num processo obsessivo. Se nós não ligamos, não sintonizamos com eles, nós naturalmente não estamos num processo de obsessão simples. Como sinais e sintomas da obsessão simples, temos as desconfianças excessivas, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades sem causas definidas. Dói-me isto, amanhã já me dói outra coisa, depois já me dói não sei o quê, e, portanto, isso são muitas das vezes sugestões dos espíritos que sabem que nós sofremos com isso. Então, vão-nos incutindo isso na cabeça. No processo de obsessão simples, portanto, este será o obsessor, este será o obsediado, existe um contacto entre os perispíritos de ambos os agentes e existe cada um irradiando a sua energia, o campo de vibrações deste é negativo, naturalmente, existe uma sintonia telepática, portanto mental entre ambos, e as auras, portanto os campos espirituais, estão mesclados, quer dizer que estão de alguma forma juntos, não é? Na fascinação, é a etapa mais intensa do processo obsessivo, cujas consequências são mais sérias. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do ser e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio. O fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste, ainda quando este absurdo salta aos olhos de toda a gente. Portanto, todos estão a ver que aquilo é um absurdo, mas o próprio não consegue ver e acha que aquilo é tudo lógica e que tem tudo razão de ser. A pessoa perde normalmente a noção do ridículo, acatando sugestões que incorporam, aceitando inspirações como diretrizes que a todos apresentam como disparatadas, mas que a elas são perfeitamente lógicas. Joana de Ângeles diz-nos que a fascinação apresenta-se nas posturas irrefletidas e nos comportamentos estranhos a que se entregam as suas vítimas, sempre considerando-se portadoras total da razão e do conhecimento da verdade, irredutíveis nos seus pontos de vista, mesmo naqueles que são absurdos, ante a mais singela análise, impedindo a lógica do bom senso. Diz-nos ainda que o indivíduo que padece torna-se arrogante, vaidoso das conquistas que pensa haver adquirido, evitando os diálogos esclarecedores, cada vez mais, pela insidiosa influência espiritual, que o deseja afastar do convívio social saudável, a fim de dominar-lhe o raciocínio e a razão por completo. Este é o caso mais difícil de tratar, porque o obsediado não aceita que está sob um processo de obsessão. Ele acha que ele é que está bem e os outros é que estão todos mal. E, portanto, é uma situação muito complicada nos processos obsessivos. Já existe uma penetração maior entre o obsessor e o obsediado, portanto, já existe uma ligação muito mais forte. O campo do obsediado perde radiação, portanto, passa a ser influenciado cada vez mais pelo obsessor, que domina as energias. Quem domina as energias é o desencarnado, quem domina a vontade é o desencarnado, e aquele que está a ser obsediado não considera que está a ser, portanto, não considera que haja nenhuma invasão, isto aqui é como se fossem grandes amigos. Entre o obsessor e o obsediado existe uma ligação perfeita, já que este não aceita que existe nenhuma entidade obsedial. Para terminarmos o tema de hoje, vamos só ver então o último grau, que é a subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. O paciente fica sob um verdadeiro jugo, deixa de ter controle sobre
ele mesmo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. Portanto, é muito semelhante com a fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, portanto, controla mesmo os movimentos e o corpo do obsediado. E é aquilo que nós conhecemos no passado como possessão, e a pessoa está possuída por alguém e é esse alguém que controla e que domina. Na subjugação física, por exemplo, existe a necessidade de escrever em horas que não são oportunas e acontecem às vezes gestos involuntários que são ridículos. O indivíduo age contra a sua vontade, tem consciência do ridículo a que se expõe, mas não consegue evitar. Já está, de alguma forma, dominado. Na subjugação moral ou psíquica, o paciente vai sendo dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, geralmente sob tortura emocional, chegando a perder, às vezes, a completa lucidez ou a consciência. O subjugado perde temporário ou definitivamente, durante a sua atual reencarnação, o controle sobre a área da consciência. E, portanto, deixa de ter consciência daquilo que está a fazer. Joana de Ângeles diz-nos que é o estágio mais avançado e perverso do processo alienante, pode resultar da sucessão das fases anteriores, mas não necessariamente, pode desencadear-se logo um processo de subjugação sem ter que evoluir normalmente da opção simples para a fascinação. As patologias da subjugação deprimem o espírito que perde o controle sobre o ego e as faculdades de comando mental. Considerando-se a gravidade das obsessões, é sempre oportuno o atendimento médico simultâneo, de forma que sejam recuperados os órgãos afetados pelo transtorno, sempre portador de fluidos e vibrações perniciosas que enfermam o conjunto fisiológico. E isto tem a ver, naturalmente, com esta penetração dos campos espirituais entre o obsessor e o obsediado. E, portanto, aquilo que são as vibrações e as energias do obsessor, uma vez que o campo já é comum ao do obsediado, essas influências vão se transmitir ao corpo e vão dar muitas das vezes origem a problemas físicos, nomeadamente doenças do foro oncológico. O encarnado pede o discernimento e a capacidade de agir, enfraquece o seu livre-arbítrio, a vontade está subjugada e ele está sob hipnose profunda. Portanto, quem comanda é o obsessor. Ficamos por aqui. Da próxima vez vou continuar sobre este tema, sobre a obsessão, e vamos ver depois terapias para a obsessão.